É bioquímica, é histologia, é biofísica, é clínica de grandes, é reprodução, é medicina veterinária preventiva, é saúde pública. Tudo isso é uma grade curricular que eu estou jogando aleatoriamente para vocês, graduandos de medicina veterinária. Mas e a área de atuação? Onde eu consigo enfiar ou colocar essas disciplinas nas áreas de atuação? Clínica de grandes, clínica de equinos, cirurgia, reprodução, saúde pública, preventiva, laboratório clínico, diagnóstico por imagem, silvestre, medicina veterinária legal. Nossa, que bagunça, Selene, tô perdida, realmente não sei para onde ir. Então, se você também está nessa fase de, puxa, queria trilhar melhor a minha área de atuação durante a graduação, então fica aí porque esse conteúdo é para você. Eu sou Selene Baboni, médica veterinária, e este é o MedVet Fora da Caixa. Para falar para você, graduando, área de atuação, que é melhor lugar do que uma bela paisagem, estar em contato diretamente com a natureza? Então, quando a gente pensa em área de atuação durante a graduação, é um leque muito grande. Por quê? Porque durante a faculdade, o que nós temos são disciplinas da grade curricular. Então você tem, por exemplo, histologia. E você já parou para pensar que você poderia ser um patologista? Ou você tem aula de laboratório clínico. E por que não ser um patologista clínico? Ou seja, a grade curricular nos dá alguns nortes do que poderemos estar atuando quando terminarmos a graduação. Mas como escolher, Selene? Como ter certeza que é isso que eu realmente quero fazer para a minha área de atuação, para o meu futuro profissional? Então, vamos algumas dicas. E aí, assim, ó, por que eu escolhi este lindo lugar, né, para falar sobre este conteúdo? Porque eu sou uma pessoa que gosta desse contato com a natureza, eu tô aqui ó, com a cara lavada mesmo, estava trabalhando, né, pra gente poder sempre ter esse bate-papo, então sair um pouco, né, daquela coisa estrutural, sala de aula, porque às vezes o aluno pensa assim, a Selene é professora, sim, mas a Selene é professora, mas a Selene também é médica veterinária. Então, o papo hoje senta aí que eu vou te contar um monte de história, e a história de como eu escolhi a minha área de atuação. E aí, nesse bate-papo também sobre área de atuação, eu vou deixando dicas para vocês que são muito importantes. A primeira delas e eu sempre falo isso, domine a sua grade curricular. Quando eu falo domine a sua grade curricular, não quer dizer eu ter que tirar 10 em tudo. Não, você tem que se programar, veja o que você vai estudar no ano seguinte, ou no próximo semestre, ou o que você está estudando agora, porque isso te dá uma ideia de qual área de atuação para você quer, por exemplo, trabalhar depois. Porque normalmente o graduando de medicina veterinária talvez pense assim, eu quero fazer medicina veterinária porque eu quero trabalhar com animais, mas medicina veterinária também trabalha com pessoas, né? Lembrando que os nossos pacientes, né, têm tutores ou responsáveis. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, em pensar por que você escolheu fazer medicina veterinária? Porque eu sempre gostei de cachorro, então eu quero atuar na área de clínica de pequenos. Ok, mas a grande dica aqui não faça isso. Não fique dentro de uma caixa, saia da caixa. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes você tem um pensamento de, sempre quando eu era pequeno eu gostava de cachorro, quero trabalhar com cachorro. E lá no meio do caminho você pensa, nossa, no 4º ano eu tive medicina veterinária legal, podia trabalhar com pet, mas com medicina veterinária legal, e eu achava que era só clínica. Então, a grande dica se você dominar a sua grade curricular, você faz um bom planejamento. Com um bom planejamento, você começa a estruturar as disciplinas que você vai tendo ao longo do curso. E isso vai te abrindo a mente, vai te tirando da caixa, o que faz com que você comece a ter uma outra ideia. Outra dica extremamente importante domina a sua grade curricular e faça estágios. Os estágios, a gente sempre conversa aqui, vocês podem olhar em outros conteúdos sobre estágio curricular, as lives que eu sempre tenho feito com outros colegas veterinários e grandes amigos sobre estágios extracurriculares.
Então a gente tem o estágio obrigatório e o estágio extracurricular. O obrigatório faz parte da grade. Então, se você já dominou sua grade curricular, deixa ele para o 5º ano. O estágio extracurricular, o que ele traz de importante para você, mais além, saio da teoria e vou para a prática, o conteúdo e o tema aqui é: eu queria a clínica de pequenos, mas eu estou no 2º semestre. E se eu fizer um estágio com clínica de grandes? Pegou a sacada? A gente faz estágios extracurriculares durante a graduação, não para ter certeza daquilo que a gente quer, para ter certeza daquilo que a gente não quer. Imagina se você focasse somente em clínica de pequenos. Clínica de pequenos. E aí no 4º ano te surge uma oportunidade para trabalhar com equinos. E você se apaixona pela área. Entendeu? A dica. Então, os estágios, tirando essa ideia do teórico prático, a gente já conversou em outros conteúdos, então fica a dica aí, vocês podem olhar outros conteúdos no nosso canal, abra sua mente para você fazer estágios que você talvez não gostaria. E quando eu falo estágios, já puxa um link e pensa em cursos. Então, você pode fazer curso online, curso teórico prático, curso presencial, que também tenham esta mesma ideia. Faça aquilo que você não gostaria de atuar. Abra o seu leque, saia da caixa. Isso é muito importante. Mas, Selene, você começou este conteúdo falando que você ia contar histórias. Então, bora lá? Cruza as pernas aí e senta que lá vem a história. Eu entrei na faculdade de medicina veterinária, talvez nem fosse isso muito que eu queria na época. Eu nem sabia o que eu queria. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Novinha, né? Entrei com 17 anos na faculdade. Mas o que eu gosto? Eu tenho um irmão que fez veterinária também. E meu pai sempre teve campo. Deve ser por isso que hoje eu tô aqui na natureza, né? E aí, entre grandes, eu sempre fui fissurada pelas vacas. Sempre fui e ainda sou. Então eu pensei, puxa, vaca, né? Reprodução. Era aquela época que era o boom da inseminação artificial, então a gente tinha começado a fazer aqui no sítio, mas eu nem ia, não andava nem bola. O negócio era reprodução. E aí, desde o 1º ano de faculdade, reprodução. Eu lembro meu primeiro curso, por incrível que pareça, foi sobre equinos, mas pula essa parte. Eu fiz muitos cursos, estágios, reprodução. Eu tô contando essa história para vocês terem uma ideia como eu fiz errado. Mas a gente aprende. E esta é a ideia aqui, eu contar para vocês o que é o ideal e não o que eu fiz de errado. Não é errado. Talvez eu pudesse aproveitar mais. E aí eu fiz reprodução era curso. Eu lembro que ia pro Paraná, ia com uma grande colega minha, inclusive fez uma live comigo, né? A médica veterinária Marina Grande. E assim, ó, reprodução. Era curso de palpação, vamos. Era não sei o que, reprodução. Não é Nelore, vamos. Não é gado holandês, vamos. E tudo era reprodução. Porque na minha cabeça era reprodução. Eu arrebentava nas provas de reprodução. O professor Marconi, um super professor, né? Eu arrebentava, ele olhava e falava assim, meu Deus, essa menina gosta. Mas arrebentava assim, a fisiologia da fêmea, nossa, eu mandava curva, FH, SH, LH, as curvas, progesterona, arrebentava. Tinha um Rafez que eu ganhei ele num sorteio de um grupo de estudos, mega usado, eu preciso até tirar um print, mandar uma foto pra vocês, primeira edição, amarelo o livro, né, que é o Papa da Reprodução. Eu tinha lido ele umas 3 vezes, eu sempre gostei muito de reprodução. Talvez pela linha de que, meu pai tinha gado de leite, putz, vamos trabalhar com reprodução, né? Muito bem. E aí a gente teve fisiologia, então no 1º, 2º ano, 3º ano, 4º começou reprodução, bovinocultura de leite, bovina de cultura de corte, então era isso. Mas no 4º ano de faculdade, eu conheci uma disciplina que eu não gostei. Eu me apaixonei por ela, eu pirei na disciplina. Medicina veterinária preventiva. E aí, eu vou contar por que eu tô assim na natureza. A minha professora, a professora Renatinha, sensacional, professora Renata, ela dava aula pra gente de medicina veterinária preventiva assim, ó. Assim. Ela fazia uma roda, lá na faculdade ainda tem, né? O campus universitário é fazenda experimental, né? Da Universidade de Marília. Ela sentava numa roda embaixo de uma árvore, tipo 2 da tarde, galera, é o seguinte. Vamos falar sobre epidemiologia? Então, ó, vamos lá, brucelose, nanana. E aquilo me parecia uma coisa fantástica. Era um conto de fadas, era uma disciplina que ela colocava
para mim que sempre gostei de bovinos, o bovino, como ele não ter a doença, como tratar aquela doença, se era de notificação, se não era, e ela fazia um conto que fazia com que aquilo brilhava meus olhos. Eu me apaixonei pela medicina veterinária preventiva, e aí eu pensei, por que eu sempre pensei em reprodução? Não, mas tem alguma... Por que se eu nunca pensei nessa disciplina? Claro, né, Selene? Você teve ela no 4º ano. Então, por que eu tô contando essa história para vocês? Que ela é muito real, né? Até arrepio de lembrar, porque era fantástica. As aulas, gente, era tipo assim, sexta-feira à tarde. Quem quer sexta-feira à tarde ter aula? Mas debaixo de uma sombra de uma árvore, todo mundo conversando, tomando tereré. Era uma delícia aquela aula. Era uma aula para falar assim, meu, isso aqui devia ser do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Então eu me fascinei pela didática da professora e pela disciplina mais ainda. Era um negócio assim... fantástico, que eu podia juntar tudo, físio, anato, cito, cara, medicina preventiva e tá dentro de saúde pública, que hoje é dentro de saúde única, né, óbvio, é o nome da disciplina, mas tem faculdades que tem educação em saúde, medicina preventiva, saúde pública, saúde única, zoonose e saúde pública, o nome da disciplina não vem ao caso. A história aqui, por que eu deixei passar tanto tempo? Porque uma pequena falha que eu tive durante a graduação, talvez eu não conhecesse a Selene, não, brincadeira, era não ter saído da caixa, não ter dominado minha grade curricular, ter visto o que eu tinha para frente. Será que aquela matéria é legal? Onde que eu posso fazer estágio? Onde que eu posso fazer curso? Enfim, mas isso não quer dizer que você não pode escolher sua área de atuação no último ano porque você descobriu a disciplina, sei lá, de medicina legal ou diagnóstico por imagem. Não, a ideia aqui é contar para vocês, dá para fazer isso desde o 1º ano. Você começa a lapidar, tipo, isso realmente não é o que eu quero, isso realmente não é o que eu quero. Selene, você perdeu tempo com a reprodução? Não, porque ainda mais eu gosto muito de bovinos, é a minha espécie de predileção. Eu gosto de todas, mas bovinos é a minha espécie, né, do coração. Então, assim, hoje eu vejo como eu consigo conciliar isso, mas, seguindo essa história, não convicta que era aquilo, no meu estágio obrigatório eu falei assim, não. Eu quero ter certeza que é isso. O que eu fiz? Metade do meu estágio obrigatório eu fiz na reprodução, reprodução a campo, e metade eu fiz em saúde pública. E aí, aí a hora que eu fiz, eu falei assim, é isso aqui mesmo. Entendeu? Eu olhar para a reprodução, eu acho fantástico. Entendeu? Eu acho uma área, você dá vida, né? Gera uma outra vida, é fantástico, mas não dá para fazer tudo. E aí eu tive certeza no meu estágio curricular que realmente era saúde pública, medicina veterinária preventiva, enfim. Então, assim, é uma área que me fascina, é uma área que eu gosto muito, é uma área que brilha meus olhos, eu sou apaixonada pela saúde pública, é uma coisa que me fascina desde que eu estava no meu 4º ano de faculdade, e isso me faz, toda vez que eu tenho que dar uma disciplina nessa área, que são as disciplinas que eu mais ministro hoje, né, que são infecciosas, parasitárias, educação em saúde, enfim, eu consigo linkar sempre com a medicina preventiva. Então, eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço. Por quê? Porque eu tive a sorte de conseguir descobrir minha área de atuação durante a faculdade. Foi lá no 4º ano, mas eu tive essa grande sorte. E isso me trilhou por caminhos a qual eu fiz minha residência nessa área, eu trabalhei 10 anos nessa área, eu atuo nessa área, né? E fiz minha pós-graduação nessa área. Então, a dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: você domina a sua grade curricular, você já entende o que pode estar por vir, entendeu? Faça estágios, saia da caixa daquilo que você jamais pensaria em fazer. Eu amo gatos. Poderia fazer estágio em equinos? Faça, não fica com a dúvida. É só para ter certeza que você não quer. Você tem 5 anos de graduação. Em 5 anos, você pode fazer muitos estágios. Selene, nessa fase que eu tô, não consigo fazer estágio. Faz curso. Vai, assiste uma palestra sobre, sei lá, videolaparoscopia em equino. Assiste, mas presta atenção e fala, nossa, não tem nada a ver comigo. Então, é dessa maneira que você começa a trilhar, a se organizar para falar assim, que área de atuação? Eu sempre converso e eu tô contando isso para vocês porque hoje, sendo docente e médica veterinária atuante, principalmente na área de saúde pública, eu tenho um contato muito grande com os alunos. E sempre quando eu pergunto assim, e aí, o que você quer fazer? Puxa, professor, eu gosto de tanta coisa.
Mas a pergunta que eu sempre faço para os alunos é: do que você não gosta? Vocês já perceberam que a gente deveria fazer essa pergunta? Do que eu não gosto? Porque o que você não gosta, durante a graduação, você já vai ter certeza disso. Vou fazendo curso, vou fazendo isso aqui, aquilo lá, um estágio, uma iniciação científica, um projeto de extensão. Entro num grupo de estudos de felinos, mas eu queria cachorro. Entro num grupo de estudos de diagnóstico por imagem, mas nossa, nada a ver. Você tem 5 anos de graduação. É muito tempo. 1 ano são 365 dias. Você tem noção quanto tempo é isso? Quanto tempo você pode otimizar seu tempo para procurar aquilo que você não quer? E quando você faz um funil, não quero, não quero, não quero, não quero, eu tenho certeza daquilo que eu quero. Pode ser uma coisa que eu já tinha certeza desde o primeiro ano e pode ser uma coisa que eu achei no meio do caminho. Então não tenham medo, se entreguem, sejam persistentes, não tenham medo de se envolver com áreas que não são aquelas que vocês queriam fazer. Porque isso é importante. Pense, o que eu não gosto? Poderia ser minha área de atuação? O que eu não gosto? Poderia ser algo que eu venha a gostar? O que eu não gosto? Eu posso treinar com estágio? O que eu não gosto? Eu posso treinar com curso? O que eu não gosto? Eu posso fazer um projeto de IC? O que eu não gosto? Que tal coordenar um grupo de estudos? O que eu não gosto? E um projeto de extensão? O que eu não gosto? E um voluntariado no laboratório da faculdade? Então, afunilhem. É sempre uma história assim, a história do funil. Eu tô aqui, primeiro ano de faculdade, grade curricular gigante, um monte de coisas aqui, um monte de coisas na minha cabeça. E se eu afunilar, 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 afunilar e eu traço a minha área de atuação. A medicina veterinária é multiprofissional, é uma profissão maravilhosa. Dedique-se, persista e saiba que aquele eu não gosto pode ser um olha, quem sabe eu não goste desta área de atuação. Então este calafrio, este medo que os graduandos têm da área de atuação, eu também tive. Talvez eu tenha tarde demais, mas por isso que eu estou conversando com vocês agora. Não é porque é tarde demais que você fez de errado. Melhor tarde do que nunca. Então pensem como vocês podem ampliar. E assim, o MedVet Fora da Caixa, ele está aqui para trazer conteúdo para vocês entenderem quanto a medicina veterinária é uma profissão fascinante. Pode ser que muitas pessoas falem, não, mas a minha profissão é melhor. Cada um defende o seu peixe. E eu sempre vou defender a medicina veterinária. Por quê? Porque ela tem tanta área de atuação que ela faz a gente pensar. E o pensar faz com que nós possamos pensar naquilo que a gente não teria que fazer. Então é assim, eu tenho tantas áreas, por que eu estou martelando só naquela? Desde o primeiro ano de faculdade. Será que eu tenho certeza disso? Ou eu não testei novas áreas? Eu talvez tenha falhado, poderia ter feito isso antes, mas no 4º ano, na hora que eu pisei, a pulguinha da medicina preventiva me picou. Calma, não me transmitiu nenhuma zoonose, mas ela me picou para o conhecimento, para saber que tudo aquilo que eu fiz, eu poderia ter feito de uma outra maneira. Me arrependo? Jamais, porque hoje ainda trabalho com medicina preventiva em bovinos. Mas a questão é, poderia ter aproveitado mais? Olha, eu aproveitei bastante, porque eu fiz muitas atividades acadêmicas. Fiz estágio em vários setores, mesmo até antes do 4º ano. Mas eu fazia muito estágio em laboratório clínico, pensava em reprodução. Fazia estágio em diagnóstico por imagem, pensava em reprodução. Eu gostaria de fazer isso e pensar em outra coisa. Mas tudo bem. Então eu fiz muitas coisas. Eu fiz diversos estágios em várias áreas. Mas no final das contas eu corria para as vacas. Hoje eu trabalho com medicina veterinária preventiva, saúde pública, zoonose, saúde única, mas eu corro para as vacas, mas não na área da reprodução. Tanto que quando eu tenho que estudar alguma coisa de reprodução, eu sempre dou uma ligada para um colega, porque eu fiz muito networking, muito isso, realmente é muito importante. Mas o que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, na minha área de atuação,
no final das contas, a gente sempre busca medicina veterinária preventiva, porque se uma vaca está doente, pode ser uma doença infecciosa, se um cachorro está doente, pode ser uma doença parasitária, e é isso que me fascina nessa área de atuação que eu escolhi. Mas esta é minha área de atuação. Eu não posso vender o peixe se você não quer comê-lo. Então, você vai descobrir a sua área de atuação quando você sente que ela te fascina, que ela te cativa, que você começa a ler um livro, por exemplo, de equinos, e você não consegue parar, porque ele é um conto para você. A sua área de atuação é uma descoberta que é uma história. Por isso que o conteúdo de hoje ele é forrado de histórias, porque descobrir a área de atuação é uma história. Mas Silene, seu primeiro emprego era aquilo que você queria? Talvez não, apesar de trabalhar na medicina veterinária preventiva. E se eu não conseguir um emprego na área de atuação que eu quero, eu vou desistir? Não. Se você realmente é aquele conto, é aquela área de atuação que você realmente quer viver, você vai conquistar ela. E existem várias dicas para você ter certeza da área de atuação que você quer atuar. Então, se eu posso deixar dicas aqui para você que está na faculdade, graduando de medicina veterinária, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, não interessa. O ano que você está, domina a sua grade curricular. Entenda o que vem para frente ou reveja o que foi para trás. A área de atuação é conto de história. É uma fantasia? É, mas é uma fantasia que pode ser realizada. Depois, amplie, saia da caixa. Estágio, curso, congresso, IC, projeto, faça de tudo, mas de tudo assim. Saia da sua área de atuação. Pode ser que você tenha certeza no terceiro ano e aí você foca nela. Pode ser que no quarto ano ainda você não tenha certeza. Então você continua jogando ideias. Faça muito networking. Isso é extremamente importante. E usufrua da estrutura da sua universidade. Faça tudo que você puder durante a universidade. Então, a área de atuação, a descoberta, isso não quer dizer que ela pode ser precoce, vamos dizer assim, ou tardia. O importante é você se fascinar pela área de atuação. Que você já é apaixonado pela medicina veterinária? Ah, isso você já sabe. Mas apaixone-se por sua área de atuação. E não deixe que as pessoas fiquem, não, por que você vai fazer isso? Não dá dinheiro? Por que você vai fazer aquilo? Você está louca, acordar às 5 horas da manhã para ir ficar palpando vaca? Ou por que você tem que ficar do lado do cachorro e tem que ficar conversando com o proprietário? Não, não, não. Não escute isso. Escute o que você sinta. Crie a sua história. Crie a sua área de ação. Porque você tem que se fascinar por aquilo que você faz. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a sua área de ação, calma. Vai chegar a resposta. E se você quiser deixar algum comentário sobre esse conteúdo, sobre outros conteúdos, dá um like, deixe seu comentário, manda uma mensagem pra gente, pode ser aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais, pra gente sempre expor conteúdo para você, graduando de medicina veterinária. E crie a sua própria história.